Fala aí, desocupados de plantão. Esse é o República da Resenha e nós estamos aqui em mais um episódio. Mas aí a curiosidade de vocês deve ser, cadê o primeiro episódio? E nós optamos por não postar o nosso primeiro episódio justamente para não pegarmos nenhum processo e não gastar o nosso réu primário. E hoje nós vamos trazer um tema muito sério que às vezes só ganha destaque no mês de setembro, o Setembro Amarelo. Vamos falar sobre saúde mental, que é um tema muito importante que deveria ser abordado durante todo o ano, todos os dias. E nós temos que saber olhar para as pessoas, né? Aprender um pouco para saber quando a pessoa está precisando de ajuda. Às vezes a pessoa que está ao seu lado está ali gritando por uma ajuda e a gente, o que é natural, não sabemos como perceber. E para isso, quero convidar aqui meus parceiros, Juan e Igor, para compor a mesa. Sejam bem-vindos, meus amigos. Fala, galera, é o seguinte, muito boa tarde. Pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Juan Carlos, tenho 32 anos, da cria aqui de Brasília, morador de Sobradinho. República da Resenha, nosso podcast aí, sucesso. Começar o seguinte, Saulo, meu amigo Igor, tamo junto demais. Irmão, manda curiosidade. Começar o seguinte, nesse tema assim bacana, Igor, é o seguinte, sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Yellow. Sobre ser apenas em setembro esse cuidado da saúde mental, o que você acha sobre isso? Você ter esse foco apenas nesse mês? Boa tarde, meus camaradas. Boa tarde, Juan, meu cunhado, a pessoa na qual eu cumprimento os demais ouvintes, espectadores. Cara, me parece, obviamente, importante, dado o caso, né, a saúde mental, o zelo, mas também meio efêmero. Porque quando a gente data, pede que te coloca uma questão sazonal, né? Só é importante durante aquele momento, o cuidado. Então rola aquele hype, a galera curte, compartilha, ganha um pouco de mídia, mas na minha profunda sinceridade, eu sinto que quando passa esse período, poucos são aqueles que realmente se importam com a saúde mental e com os cuidados necessários para com ela. E assim, do meu ponto de vista, eu acho fenomenal que existam essas campanhas. A gente sabe que existe aí o Outubro Rosa, vem aí o Novembro Azul, né, dedicado ao homem. E em relação ao Setembro Amarelo, assim, que seja uma conscientização de que não seja somente no mês de setembro essas campanhas, né? Porque às vezes um ato pode ajudar a salvar uma vida. E para a gente aprofundar esse tema, a gente convidou aqui uma psicóloga para conversar com a gente, para trazer algumas curiosidades, alguns detalhes e principalmente informações sobre a saúde mental, que é um cuidado para toda a vida. E aí eu quero chamar aqui para compor a mesa com a gente a psicóloga Érica Vieira, formada pela Universidade de Brasília, especialista em terapia sistêmica individual e de casal. Olha, isso é interessante, hein? Seja bem-vinda, Érica. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde, Érica. Já vou aproveitar aqui a intimidade que a gente tem. Érica é uma amiga querida. Então, Érica, para quem não te conhece, para quem está chegando agora aqui assistindo nosso canal, se você puder falar um pouquinho de você, eu já vou engatilhar a primeira pergunta, por que psicologia, Érica? Claro, então, me apresentando, né, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Érica, eu sou brasiliense, tenho 30 anos, moro aqui na Asa Norte. E, bom, falando um pouquinho sobre mim, porque eu acho que é importante a gente humanizar um pouco a figura também do psicólogo, né? Com certeza. Sou assim, gosto muito do rolê, gosto muito de encontrar meus amigos, beber uma cervejinha, de natureza. Geladinha. Exatamente. De uma cachoeira, de uma praia, uma viagem. E assim, a psicologia, ela entrou na minha vida muito pelo lugar do cuidado, assim, de ver a necessidade de cuidar, de ouvir o outro, de acolher. E a psicologia clínica, especificamente, veio numa necessidade muito grande que eu senti, de sentir que eu estava fazendo alguma diferença, de sentir que o que eu estava fazendo estava impactando de alguma forma a vida de outras pessoas para além da minha vida, né?
E a psicologia clínica entrou muito nesse lugar, de eu conseguir atender, né, atuar diretamente ali com as pessoas e conseguir ver algumas mudanças, ver melhorias, poder ajudar a prestar uma ajuda numa escuta, numa reflexão, e aí poder acompanhar as pessoas e ver mudanças acontecerem. Acho que entrou um pouco nesse lugar, assim, só para começar essa discussão. Bela abrir alas. Ótimo. Então, Érica, prazer, seja bem-vinda. Você não me conhece? Conhece, né? Juan Carlos. Érica, é o seguinte, por que hoje o público, assim, maior, a galera, assim, tem um pouco de vergonha, não sei se é um preconceito, se tem alguma coisa que não procura ajuda, acaba que se fecha, não procura ajuda, tem medo. Por que a galera hoje não quer muito cuidar da sua saúde mental? Então, eu acho que isso já até mudou bastante de uns tempos para cá. Acho que na geração ali dos nossos pais era um pouco mais... Eles eram um pouco mais resistentes. Mas ainda hoje a psicologia, né, a saúde mental carrega um estigma muito grande, que as pessoas acham que é coisa de quem tá doido, ou de quem é fraco. Então, não sou doido, não vou procurar uma psicóloga. Não, eu não posso falar que eu tô mal, que eu tô em depressão, que eu tô muito triste, que eu não consigo sair desse lugar porque eu vou estar demonstrando fraqueza. Isso, fraqueza. E aí entra também, né, não dá pra gente não associar com um lugar cultural, né, de como que a gente ensina nossas crianças a lidarem com os sentimentos, de que não pode chorar, tem que engolir o choro. O que a gente fala pros nossos meninos, nossos homens. Então, acaba entrando um pouco também nesse aspecto do machismo, né, estrutural da nossa cultura, de ensinar aos homens que eles não podem demonstrar fraqueza, que não pode cuidar da saúde. Sim. Se me permitir, quando você fala de fraqueza, me vem muito a ideia de limite, né? E eu acho que a ideia da gente convidar alguém com a sabedoria necessária sobre o tema é entender que essa ajuda que o Juan trouxe aqui à tona não significa fraqueza. Afinal, limite todos nós temos, né? E a única diferença que pelo menos eu percebo é que a gente, infelizmente, foi treinado a esconder. E rola aquela confusão, eu acho que é de resiliência com teimosia, né? Então, como a gente tem limites, a gente tenta esconder, porque a gente não pode ser fraco perante a sociedade. E às vezes parece que tá quase para transbordar, só que a gente não deixa isso vir à tona. Só pegando um pouco desse gancho, Érica, você acha que pelas questões, eu acho que todo mundo aqui tem mais de 30 anos, né? Provavelmente. Eu tenho 20 e poucos Eu tô anos. com 19, né, agora. Já descemos a rampa. Só a skin que tá um pouco mais... A rampa Mas já desceu. Trabalha acha muito, que- muito no sol, né? Estragou Acho a que cara. o acesso à informação e às redes sociais nos dias de hoje, ela pode ser benéfica em relação a você ter acesso àquela informação, achar, olha, eu acho que eu tenho algo desse tipo e ser mais prático ou mais fácil você aceitar e buscar uma ajuda do que antigamente, que as pessoas rotulavam como, é frescura, é doido, esse tipo de coisa. O que você vê desse? Sim, com certeza, porque muitas pessoas ainda hoje têm medo de falar com os amigos, né? E medo de como que isso vai ser recebido, de se os amigos vão zoar, se os amigos vão fazer ali algum tipo de bullying, se vão menosprezar a dor que o outro está sentindo. Então, acaba que, sim, que a internet, ela entrou nesse lugar, né? Que ela pode trazer muitos benefícios da pessoa buscar ali uma ajuda, fazer uma pergunta, tentar identificar algumas coisas, mas sempre com muito cuidado, porque o lidar mesmo com a situação, a gente consegue com a ajuda de um profissional, quando a gente para olhar para dentro, quando a gente busca uma ajuda especializada, né? E, assim, acho que é um pouco esse lugar de tem benefícios, facilitou esse acesso, facilitou essa compreensão, mas não pode entrar também num lugar de substituir o cuidado. Não pode entrar num lugar de substituir a busca por um profissional. Uma pergunta para Érica, rapidinho. No começo você falou sobre a cultura, né? Porque nós homens, tem aquela cultura do meu pai, do meu avô, de você
igual você falou, engole o choro, para de chorar, o homem tem que trabalhar, tem que crescer, tem que cuidar da casa, tem que chegar em casa cansado, trabalho, trânsito puxado, chegar em casa tem que sorrir e aguentar tudo calado. Então a cultura do homem assim, é mais maçante. Se chorar é fraco, se chorar é fresquinho. Enfim, isso acaba que a gente cria aquela casca de querer ser sempre forte, querer ser sempre o machão, durão, o super-homem. E chega lá no final, o cara não procura ajuda, o cara não consegue lidar com aquele sentimento, aquela angústia e acaba se matando. Sobre essa cultura, esse processo da figura masculina que que não procura tanta ajuda, é sempre surrada. O que você fala sobre essa pegada? Também do suicídio também. Sim, é um ponto muito importante, porque hoje as taxas, né, as taxas de suicídio, elas são maiores entre homens. E isso é um reflexo, né? O reflexo disso que você falou, dessa falsa noção de que a força está vinculada a você não precisar de ajuda. Enquanto, na verdade, a força está em você conseguir identificar quais são os momentos que você precisa pedir ajuda. Porque ninguém vive sozinho, ninguém dá conta de tudo sozinho, né? A saúde mental, ela não é uma coisa que está desvinculada da saúde física, por exemplo. Então, da mesma forma que a gente precisa cuidar da nossa saúde física, que precisa fazer uma atividade física, que precisa fazer um exercício, se alimentar bem, a gente precisa também conseguir identificar o que a gente está sentindo, quais, né, são os sentimentos, as emoções, para conseguir saber quando está feliz, quando está com raiva, ao invés de suprimir isso, fingir que não existe, até chegar num ponto que estoura. Porque realmente só um fingimento, né? Todo mundo sente. Então, Todo mundo fica feliz, fica triste. Também tem que ser forte mental. Érica, aproveitando Faz aqui, Tudo parte de uma mesma coisa. Top. aproveitando aqui o ponto que o Juan trouxe da questão do homem, questão cultural, queria também trazendo a questão no todo, né? Porque saúde mental não envolve um gênero, envolve o ser humano. Uhum. Então, a mulher também sofre disso, obviamente. A gente Muito tem mais. essa atual sociedade do cansaço e a gente sabe a questão da jornada dupla, tripla, inclusive, das mulheres em relação dos cuidados para além do emprego com o lar, com o próprio marido, companheiro, companheira, crianças. Filho, casa. A gente ouve muito falar dessa questão do burnout. Então, o que você pode explicar para a gente, assim, de modo que a gente entenda e para os nossos ouvintes, afinal, o que é isso? Existe? É uma questão clínica? É uma moda? É um hype? O que a gente pode trazer um pouquinho desse tema para a galera aqui entender um pouco mais? Já que você entrou nesse assunto, que para mim ele é muito interessante, é muito importante. Eu me queixo bastante, que eu me sinto esgotado muitas vezes, sabe? De trabalho? Trabalho, inúmeras coisas. Então, até então eu não sabia. Eu sempre achei que fosse tipo, tá faltando vitamina, pegar um sol. Um B12. B12, o colesterol alto, pressão arterial, testosterona lá embaixo, né? E às vezes também. Então, isso daí você começa a fazer uma pesquisa ali e tal, e você realmente chega nisso que o Igor falou. E aí eu quero te perguntar, burnout ou burnout? Muita gente fala burnout, que eu já escutei, né? Então, tem essa questão de pronúncia. Sim. Eu costumo falar mais burnout mesmo. E aí, entrando um pouco nas características, né? Assim, o burnout, ele é um esgotamento físico, mental. Ele é um distúrbio psíquico causado pelo estresse crônico relacionado ao trabalho. Então, assim, quando a gente fala de burnout, é relacionado a trabalho, é relacionado a essa área específica da vida. E é um estresse num nível muito elevado, num nível crônico, que pode ter como sintomas ali, tipo né? Surto? Não chega a ser um surto, porque surto é uma coisa pontual. O crônico, ele é uma coisa que se estende ao longo do tempo. Não é uma coisa assim, eu me senti muito cansado, muito estressado hoje. Dorme que passa, não passa. Tipo isso. Todo mundo se sente estressado Entendi. em algum momento da vida. Só que quando isso vai se prolongando, quando isso se estende e vai cronificando, vai ficando cada vez mais, é uma coisa que não diminui,
eu não consigo me sentir descansada, eu só fico mais cansada. Às vezes eu tenho dores de cabeça, dores musculares, problemas digestivos, porque o distúrbio psíquico, ele também afeta o nosso corpo, como eu falei mais cedo, né? Uma coisa não está desvinculada da outra. Corpo e mente andam juntos. Saúde mental e física andam juntas. Então, tá nesse lugar, assim, uma procrastinação em excesso, falta de interesse nas coisas, falta de prazer em coisas que você costumava gostar de fazer. Tudo isso são sintomas que juntos compõem o burnout. Então, para você que está nos acompanhando aí, se você acha que está com algum desses sintomas, faça uma reflexão e procure ajuda. Eu estudei sobre um pouco, procurei uns dados aí, né? Do INSS, inclusive. De falar que em 2024 teve 478 mil casos de burnout, né? 68% a mais do que 2023. Caraca. Então, só de ansiedade foi 143 mil pessoas paradas e de depressão 170 e pouco. O dado INSS fala que de gasto, porque a pessoa sai, né? Foi de 3 bilhões de reais só de gasto com a galera do burnout, né? Então, é muito importante você se cuidar. Juntando esse link que o Juan trouxe dos dados, Érica, eu posso estar errado, mas até pela nossa faixa de idade, se alguém mais jovem está gostando do podcast também, ótimo, mas imagino que todo mundo esteja no mercado de trabalho e longe de trazer uma lógica utilitarista, a gente vê esse esgotamento voltado a trabalho, até porque o Juan trouxe o dado do INSS. Por que você acha que se tornou tão comum? Eu parece que eu estou afirmando, né? Então, primeiro tá ficando comum, e porque pelo menos se não o termo comum não couber muito bem, porque parece que está aumentando, tá ligado à rotina que a gente tem, tá ligado ao trabalho, o que você acredita que possa ter Formação. gerado isso ou aumentado se for o caso? Então, é difícil falar de um fator só, né? Todo um conjunto de fatores que vai favorecendo esse cenário, né? Eu acho que as pessoas hoje têm mais acesso às informações, mais conhecimento sobre saúde mental, sobre os sintomas, então elas estão conseguindo identificar mais quando há um esgotamento, né, mental ali, quando há um estresse crônico, quando há um burnout. Isso tá mais visibilizado. Mas tem também toda a nossa cultura, né? A nossa cultura de produtividade a todo momento, de que você tem que dormir enquanto eles trabalham, de que você tem que aturar uma escala 6x1 e tá super produtivo e feliz no fim do dia. E não funciona bem assim, né? O nosso corpo, ele não foi feito, nem a nossa mente não foi feita para lidar só com trabalho, com pressão e com sobrecarga, e às vezes com assédio, e às vezes com uma falta de realização também, né? Então, assim, o nosso corpo, ele precisa se dividir entre tarefas. A gente precisa ter momentos de prazer, de descanso, ter momento de trabalho, ter momento de produtividade. Não é também falar, então não vamos trabalhar, a solução é essa. Não, a gente vive Ficar num de mundo... boa aí, tomando uma todo dia. Solução ser herdeiro não cabe, né? Não cabe. Exato. Nosso cenário, né, assim... A gente tem que trabalhar, os equilíbrio, né? boletos chegam. Os boletos chegam, equilíbrio. eles Todo sempre mundo tem chegam. conta para pagar. Então, assim, trabalhar sim, mas trabalhar numa medida responsável também. Não é a produtividade a todo custo. Porque, afinal de contas, todo custo, se você não tem saúde mental, Você morre, você não consegue fica. trabalhar. O recurso mais finito de todos é humano, né? Tem que ter vida para poder ter trabalho. Érica, Exato. assim, quando a pessoa sabe que chegou no extremo do seu estresse, do seu extremo do seu esgotamento, assim, como é que fala assim, eu estou com burnout, como é que é? A pessoa tem que logo dar uma crise, aí tem que ir pro psicólogo, a empresa, como é que eu sei, como é que você sente? Então, para ter um diagnóstico de burnout, precisa de um acompanhamento profissional. Então, precisa ali buscar um psicólogo, precisa buscar um psiquiatra, precisa buscar uma ajuda para ter o diagnóstico. Mas é possível sentir os sintomas, né? Perceber os sintomas. E aí, assim, voltando ali no que a gente estava falando antes, né? Eu tô
procrastinando muito no meu trabalho, eu tô me sentindo muito esgotado, como se minha energia toda tivesse sido sugada do meu corpo. Chega em casa, não Eu consegue já, eu descansar. durmo e acordo cansado. Eu só ando estressado. Eu gostava de trabalhar, de mexer com isso aqui. Hoje em dia eu não gosto mais. Só de pensar nisso aqui, eu já me incomodo. Isso já me deixa desconfortável. Tudo isso Dá são um pânicozinho, né? sintomas. Dá, assim, é isso. Cada vez, quanto menos se olha para isso no início, para os sintomas ali, né? De, poxa, eu acho que tô pegando muito pesado no trabalho, acho que tô precisando de um descanso. Não, mas eu vou continuar trabalhando aqui. Não, mas o chefe tá cobrando. Não, mas tem isso aqui. Então, quanto menos a gente olha, mais vai cronificando. Entendi. Porque a coisa não passa, né? Se eu não cuido, se eu não tô olhando e não cuido disso aqui, isso aqui não vai deixar de existir só porque eu não tô olhando. Ela só vai crescer. E aí vai ficando pior. E aí chega um momento que você só não consegue mais. Solta assim, pegando pra não chegar a cair no nível final. Se começar a ter esse pouquinho de diagnóstico de sintomas, já é bom começar a tratar pra não chegar no burnout da vida. Sim? E é por isso que é importante aquilo que a gente falou no No início. começo, né? De, né, identificar, conseguir estar conectado, saber o que você está sentindo. Saber identificar, poxa, eu tô com raiva, nossa, mas eu tô com estresse aqui que no meu dia a dia eu não tô acostumado a sentir isso aqui. Então, calma aí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo. Poxa, eu tô sentindo um cansaço que eu não costumo sentir um cansaço desse jeito. Então, eu preciso observar, preciso cuidar. E aí dá para buscar cuidar disso de algumas formas, né? Quando eu observo isso no início, eu posso pedir umas férias, né? Eu posso Uma licença de Palavra 6 meses. doce, palavra doce. descansar ali, buscar coisas que vão me recarregar, vão me reenergizar. Mas isso é no início. Se os sintomas já estão muito fortes e mesmo tentando ter esses momentos de descanso, eu não me sinto descansado, aí é hora de procurar uma ajuda. É hora de Eu procurar acho um que profissional. É fundamental procurar essa ajuda, porque isso que você falou também é interessante. Às vezes a gente sabe que está com esses sintomas, né? Tem alguns sintomas. E aí você acha que tirar umas férias de uma semana vai resolver, ou que você fazer um passeio, desplugar, coisas do tipo, vai, né, fazer com que esse cansaço passe, né? Então, como a gente pode reencontrar prazer, né, e o propósito depois do burnout? Existe, além aquelas pessoas que elas estão ali, que está em casa, que está ouvindo a gente, que ela resiste em procurar uma ajuda psicológica. O que você aconselharia, já que ela tem essa resistência? Claro, a ideia, né, é que ela venha sim procurar essa ajuda, mas se aquela pessoa resiste ainda em não procurar, o que você falaria para esse tipo de mentalidade? Então, É difícil, né? a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, né? Então, se uma pessoa também vai buscar terapia porque, tem outra pessoa que está me obrigando a fazer terapia, aquilo ali não vai funcionar, a pessoa não vai estar aberta ao processo. Mas se a pessoa sente que ela não está dando conta sozinho, né? Que tá sendo difícil lidar com alguns sentimentos, com o estresse, com o cansaço. É a mesma coisa que eu gosto de fazer um paralelo, né? Porque hoje em dia é muito fácil a gente ver quando a gente precisa de um médico, né? Eu tô com uma dor de barriga que não passa nunca, vou procurar um médico. Eu tô com uma dor de cabeça, as vistas estão embaçando, vou fazer o quê? Vou procurar uma ajuda especializada. A terapia é a mesma coisa. Eu não tô sabendo lidar com esse estresse, eu não tô sabendo lidar com esse cansaço. As pessoas ao meu redor já estão reclamando, estão falando, estão se preocupando. Eu vou conseguir resolver isso sozinho? Não é impossível, não vou ser categórica assim, mas é muito mais difícil, né? Com a terapia a gente consegue trabalhar algumas estratégias, a gente consegue aprofundar no olhar para dentro. Porque se a pessoa já chegou nesse nível, é porque ela foi deixando passar algumas coisas que ela não viu. Então a gente precisa voltar um pouco, olhar para dentro e entender quais são as coisas que foram passando, o que precisa ser mudado na rotina, o que precisa ser mudado na mentalidade da pessoa,
Porque nada muda sozinho. A gente precisa investir na mudança para ter resultados diferentes. Então, se eu só ficar do jeito que eu tô, a mudança não vai cair do céu. Eu preciso investir na minha mudança para que a minha realidade mude. Preciso reconhecer, né? Primeiro reconhecer, não, primeiro perceber e reconhecer. Eu acho que isso daí as pessoas é muito difícil, tem muitas questões envolvidas, tem ego, tem uma série de fatores, tem medo de ser rotulado de alguma forma, Receio, né? receio, né? Então assim, primeiro acho que você foi pontual aí, né, nessas questões de perceber e reconhecer, e você trouxe também numa fala anterior que para mim é importante. Você trouxe numa fala anterior a questão do assédio moral. E agora eu acho que a gente que já está com um pouquinho de conhecimento sobre o burnout, né? A gente vê que são coisas que geralmente vai ligando uma a outra, né? Claro, o assédio moral, ele é causado, né? Causado por um outro agente. Então, assim, eu acho que é um tema que é muito importante falar. Muitas pessoas não sabem quando estão passando por isso, né? E aí eu quero deixar a palavra para vocês que, para mim, é fundamental. Eu vejo bastante essas questões de assédio. Algumas coisas eu já estudei antes eu sei reconhecer. Na maioria das vezes a gente fica calado, a gente fica sem saber o que fazer, sem saber o que falar para a pessoa. Até mesmo por receio de sofrer uma represália passiva, né? Acaba que você vai no bolo também, de alguma forma. Então você fica ali meio que receoso, vendo coisas que estão ocorrendo. Não é nem com você, às vezes é com o seu amigo, com o seu próximo ali. E aí, Igor, o que você tem para falar em relação a isso? É um assunto bem Vamos delicado, né? Jogou um monte de ovo em cima do chão e pisa Só joguei. pisando em Vai lá, ovos. te Vamos lá. vira. Eu vou fazer uma junção de todo o assunto que a gente já está trazendo aqui, né? Pô, ótimas colocações, Érica. Caraca, com certeza sendo um aprendizado gigante para todo mundo. A gente, juntando o primeiro assunto com esse, a gente foi muito do eu, da gente descobrir. Você também trouxe o exemplo que eu achei muito legal. Você falou, parece que os outros estão se preocupando comigo. E agora a questão do assédio. É sempre o eu comigo mesmo ou cabe um terceiro? Por exemplo, existe a possibilidade do outro conseguir olhar e perceber que aquela pessoa está em caso de esgotamento? E já trazendo para o assunto agora, para a nova janela da assédio moral. Como uma terceira pessoa, um colega de trabalho, ou até um chefe, que pode estar cometendo esse ato e não percebeu, é um tipo de quadro que cabe só quem está possivelmente sofrendo reconhecer a situação, ou existe uma maneira de que alguém próximo aponte aquilo e fale, cara, é uma situação que precisa ser analisada de perto. Existe um jeito de a gente identificar isso? E se existe... Há uma definição para assédio moral? Acho que seria a primeira pergunta até. Excelente. Tá. São algumas perguntas, Desculpa. eu vou tentar São várias, vai. explorar Desculpa. todas elas. Calma. Resolva. É. Agora Exato. respira. Vamos, Simbora. Vou conseguir. Se eu esquecer de alguma, você me Gente, relembra. Perfeito. Mas, assim, a questão de conseguir identificar, né, se alguém ali do meu convívio está em esgotamento, está em burnout, ou está sofrendo com alguma coisa. É super possível, né? As pessoas, elas demonstram isso no comportamento. Se a gente tem um olhar atento ao outro, o que é uma coisa, às vezes, difícil, porque a gente está muito acostumado a viver no nosso próprio mundo, né? Naquilo que, o trabalho que eu tenho que fazer, o que eu tenho que arrumar em casa, nos meus problemas, isso é normal. Mas quando a gente consegue ter esse olhar também de cuidado pro outro, eu tô conversando aqui com meu amigo, ele tá o tempo todo falando que tá muito cansado, que tá esgotado, que não aguenta mais. Existem algumas falas, assim, que trazem esse conteúdo, pelo menos para chamar uma atenção. É como uma luzinha de alerta ali. Não vai ser você que vai chegar ali, diagnosticar e falar, então, Tá ficando doido. você tá com burnout, Tá com burnout. você tá deprimido, você tá ansioso. Mas assim, poxa, você tá percebendo que você tá falando muito, que você tá assim, o que tá acontecendo? Você tá muito cansado, você tem descansado? Dá para perceber, dá para perguntar, dá para dar uma investigada e até nesse movimento, às vezes, fazer com que a pessoa perceba.
Porque às vezes a pessoa tá ali tão no automático da reclamação, né? Ai, o de hoje foi muito cansativo. Aí você encontra a pessoa no dia seguinte, ai, nossa, foi muito cansativo, tô muito cansado. Aí encontra no outro dia a mesma coisa. E a pessoa não percebe que tá um dia atrás do outro com a mesma demanda, com a mesma reclamação, com o mesmo nível de esgotamento, de estresse, de cansaço. Então, às vezes, tem um outro que fala, pô, você percebeu que já tem um tempo que você tá falando que você tá assim? Como que você tá cuidando disso? Né, assim... Dependendo também de como você for colocar isso para a pessoa, e a pessoa já tá ali com uma série de coisas, problemas. Isso daí pode soar um pouco agressivo, não pode ser tão bem aceito e acaba que isso daí eu acho que pode piorar, né? Então, assim, você tem que ter um feeling para questionar, perguntar se tá tudo bem. Porque Tudo Ajuda a às virar uma depende. vezes- crítica, né? É. Ajuda a não virar uma às vezes crítica. você pode dificultar algo que já tá Tu ruim. fala assim, tu tá insuportável, procura uma terapia. O que tá acontecendo? Tá Aí já doido, bloqueia. né? Que aí a pessoa fala, Povo chato pra poxa, terapia. então eu sou chata. Não, mas se eu não sou chata, então eu não preciso procurar uma terapia. Essa... Então, tudo depende da forma como a gente comunica, né? Entendi. O que a gente vai falar pra pessoa? Tipo, poxa, eu tô percebendo que isso aqui tá acontecendo. Você tá percebendo também? Tô percebendo que você tá reclamando muito de cansaço. Você Vamos tá procurar percebendo? uma ajuda? Você já pensou em procurar uma ajuda? Você já pensou em tentar alguma coisa? O que você tá fazendo? Ser menos incisivo, né? Chegar só pra ser mais cauteloso na aproximação, né? Perguntar pra pessoa. Tá. Porque às vezes ela até tá ciente. Bela Poxa, eu tô muito esgotado. Mas eu não sei o que fazer. Já pensou em procurar uma ajuda? Pô, Perfeito. conheço alguém que... Conheço uma psicóloga. Conheço. Érica. Entendeu? Maravilhosa. E aí... Entrar Fala no com a assunto, moça. poder, né? Ajudar. Porque às vezes a pessoa também tá num nível de cansaço tão extremo que não consegue ver saída. Que não consegue pensar nem no que fazer, nem no próximo passo. Tá em modo sobrevivência. É um dia atrás do outro. Eu só tô focada aqui no próximo passo que eu vou dar. E eu não consigo me planejar, eu não consigo pensar no que eu posso fazer para sair disso. Existe esse nível também de cansaço, de esgotamento, que aí, às vezes, a pessoa precisa mesmo que você chegue junto e fale, então, o que eu posso fazer para te ajudar? Tô aqui. Tô percebendo isso e eu tô aqui para te ajudar. Tamo junto. É isso. Quais atitudes e frases, no teu ponto de vista, elas são mais impactantes para que no ambiente de trabalho isso possa causar um assédio moral e você tá ali sofrendo, né? Tá passando por essa situação. Como a gente pode reconhecer que aquilo ali é sim um assédio, um tipo de assédio, questão moral, né? Tá. Esse é um ponto importante. Vamos voltar, né? No que significa assédio moral? Como que a gente classifica assédio moral? E aí é importante ter em mente que o assédio moral, ele é classificado por uma conduta repetitiva, constante, de degradação, me fugiu... Que viola a integridade física, moral, psicológica do indivíduo, Da pessoa, né? da pessoa. Tem que ser reiterada a prática. Tem que acontecer de uma forma sistemática, tem que acontecer mais de uma vez. Então, assim, se a pessoa foi lá, o chefe dela deu um grito nela, um dia, pontual, isso, apesar de ser danoso, né, apesar de poder causar ali traumas psicológicos, de causar alguma coisa, não é classificado como assédio moral. O assédio moral, ele precisa da repetição. Então, isso aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu 3 vezes. Isso tem acontecido, aí é assédio moral. Um xingamento, um grito, uma desvalorização, uma sobrecarga de trabalho, às vezes uma exclusão do ambiente de trabalho, porque não precisa ser só uma sobrecarga, não precisa ser só eu encher a pessoa de demanda, eu posso também não passar nenhuma demanda para a pessoa, excluir ela desse convívio. Tudo isso é assédio, né? Tudo isso Sobrecarga é de assédio. trabalho, eu não imaginava. Quando Não? tem, Não imaginava como assédio. quando tem Sinceramente. um direcionamento, depende da intenção.
né? Então, assim, se tá tendo uma intenção ali de prejudicar a pessoa, porque, assim, no trabalho, às vezes acontecem demandas, né? Existem fluxos, né? Às vezes tem demandas, tem mais demanda, às vezes tem menos demanda. Mas quando existe ali um movimento, só aquela pessoa, eu tô entregando aqui trabalho para essa pessoa, só para ela, tá todo mundo ali numa boa, sem demanda nenhuma, fazendo nada, e eu tô enchendo essa pessoa aqui de coisa. E além disso, eu cobro em excesso. Eu tô em cima, eu tô falando o quão ela faz um trabalho ruim, eu grito. E não precisa ser só grito para ser assédio moral. Eu posso falar num tom calmo, boa. num tom baixo, que você faz um péssimo trabalho. Foi isso aqui que você entregou, não dá nem para jogar no lixo. Isso traz uma violação à integridade da pessoa, à capacidade da pessoa de realizar um trabalho, à competência dela. Então, quando isso acontece de uma forma sistemática, de uma forma repetida, isso pode ser classificado como assédio moral. Ou o contrário também, no sentido de eu estou dando trabalho para todo mundo aqui, mas essa pessoa que eu não confio, que eu não gosto do trabalho dela, que eu já falei várias vezes, já diminuí ela na frente dos colegas várias vezes, eu estou excluindo ela do trabalho, isso também é assédio moral. Se você me permitir mais uma pergunta aqui na sequência, tipo, galera, eu tô bem curioso, acredito que a galera de casa aí também. Eu A gente acho que É, tá. importante É isso. muito bom ter a Érica, né, cara? A gente tá falando bastante das causas. Você conseguiria elencar, ou pelo menos exemplificar, quais seriam as possíveis consequências na mente, na autoestima das pessoas que sofrem ou sofreram assédio moral? Então, tem muitas possibilidades, né? A pessoa pode acabar entrando num processo mais depressivo, a pessoa pode ter uma baixa de autoestima, ela não acreditar mais que ela é capaz de realizar algumas coisas, de realizar algum trabalho, de entregar alguma coisa. Ela pode entrar num nível de esgotamento em relação ao trabalho, pode, né, ali estar relacionado com burnout, né? Uma pessoa que sofre assédio moral constante no trabalho, ela não vai ter vontade nenhuma de ir para o trabalho. Ela não vai ter prazer nenhum em estar ali naquele ambiente, em estar com aquela pessoa que está desestabilizando ela. Isso também é uma causa de burnout, né? Então, assim, tem todas as características do cansaço, do estresse, da baixa autoestima, de não acreditar ser capaz de fazer alguma coisa, de ter ali seu psicológico, sua competência minada pelo que outra pessoa está falando. Prejudicar o convívio social dessa pessoa, porque o assédio moral, ele costuma acontecer também, né? Na frente de colegas. Então, eu chamo todo mundo da sala para apontar o dedo e falar mal do trabalho do coleguinha X. Isso é assédio moral, né? Enquanto eu poderia estar ali chamando a pessoa num canto, apontando, olha, isso aqui você fez errado, isso aqui não ficou muito bom, você pode refazer isso aqui. Tudo está na intenção. Se eu estou na intenção de desmoralizar a pessoa, se eu estou na intenção de fazer ela se sentir humilhada, desestabilizada emocionalmente, psicologicamente, isso é assédio moral. Se eu estou vendo isso acontecer, né? Se eu estou vendo alguém agir assim, desestabilizando, desmoralizando alguém, eu consigo identificar que isso é assédio moral. E aí os efeitos, né, os sintomas estão nessa linha, assim. A autoestima vai lá no chão, o ânimo, a disposição da pessoa diminui, a vontade de trabalhar diminui, o sentido de propósito, né? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu vou lá? Se eu vou chegar lá e vou ser desmoralizado. A pessoa perde o prazer em estar fazendo o que ela faz todos os dias, de trabalhar, do dia a dia. E assim vai. Tipo assim, por isso que vira até a questão virou uma época aí de resenha, de meme de internet, as pessoas dando graças a Deus, comemorando demais quando é mandado embora, ou pede conta, porque chega um nível que não aguenta mais, que quer perder a sua decisão, prefere a sua saúde mental do que conviver naquele ambiente, fala, tô indo embora,
Gente, estou livre. A gente percebe que as Não é isso? pessoas hoje elas estão Sim. mais atentas, assim, mais ligadas a essas questões. E agora, invertendo a chave, você acha que essas ações do agressor podem ter sido causas de algum tipo de processo que ele já passou anteriormente, também de assédio, de coisas que ele possa ter sofrido na sua vida pessoal, na sua infância, traumas em geral, né? O agressor em si, ele... Não quero nem entrar nesse ponto de ser um narcisista, talvez até seja. Mas esse agressor, ele pode ter passado por coisas desse tipo também, tanto que ele se transformou Ou nisso, eu não sou uma sem puta mesmo. perceber, ou é um bosta? como Um é que pode babaca se dizer? mesmo. Depois a gente coloca o pi aí É. na nossa produção. Não, com certeza. As pessoas, elas tendem a repetir padrões, né? Então, se eu cresço num ambiente em que eu vejo as coisas, os problemas serem lidados à base do grito, do xingamento, da agressão, eu vou naturalizar esse tipo de comportamento. Então, existe uma repetição, pode haver uma repetição ali desse comportamento quando eu quiser, né, demonstrar alguma coisa, quando eu quiser demonstrar minha liderança, minha posição hierárquica. A forma como, às vezes, essas pessoas aprendem a demonstrar isso é através do xingamento, é através do grito, é através da imposição. Existem várias outras formas de se demonstrar líder, de estar à frente, de colocar ali toda a sua habilidade, né? Sua liderança em jogo. Mas muitas pessoas recorrem às ferramentas que elas têm. Isso quer dizer que tá certo? Não. É Não. uma estratégia ruim. É uma estratégia que Horrível, vai né? ferir as outras pessoas, que vai machucar. Então, mas existe, assim, além do trauma, né? Além da vivência ali, do que você aprendeu na infância, na adolescência, enfim, a gente volta para as influências culturais também, né? O que eu aprendo, como eu aprendo a lidar com as coisas, o que eu vejo na mídia, o que eu vejo no meu próprio ambiente de trabalho. Porque tem ambientes de trabalho que são mais propícios a esse tipo de comportamento. Porque é uma coisa cultural da organização. De ser imposto à força, à liderança, de ser imposta à força, ao grito, à base do xingamento, à posição de hierarquia. Eu preciso fazer isso para demonstrar que é eu que estou forte. mandando aqui, que eu que estou no comando. Que é o alfa da matilha, né? Isso daí, vou até deixar já aqui para vocês, um dos nossos próximos episódios será sobre líderes e chefes. A gente vai destrinchar essa diferença, porque existe sim muita diferença entre ser líder e entre ser chefe. As pessoas não têm a mínima ideia do que é isso, às vezes até sabem, mas não sabem como se portar em relação a essas coisas. E, Érica, como se proteger psicologicamente e buscar ajuda? Existe alguma forma de você se proteger dessas questões, dessas agressões de assédio moral, entre outras que acontecem no nosso cotidiano aí? Então, depende do que a gente está chamando de se proteger. A depender do contexto que a gente está inserido, né, que a pessoa está inserida, fica difícil se blindar. Não passar por isso em nenhum momento. Mas é possível você estar atento a esses sinais. Você conseguir identificar, opa, calma aí, a forma como essa pessoa falou comigo não tá certo. Eu não me senti bem, eu me senti desvalorizado, ou eu me senti humilhado na frente dos meus colegas. Então, quando a pessoa consegue estar mais atenta ao contexto dela e a si próprio, né? Quando consegue estar olhando para dentro e observando, opa, como que eu senti isso aqui? Me senti desconfortável. Será que aconteceu alguma coisa aqui que eu não me atentei? E aí fazer um processo de autoanálise, de reflexão, de perguntar para os colegas, poxa, eu entendi, isso aqui aconteceu assim, você acha que precisava ter acontecido desse jeito? Ou chegar no gestor e bater um papo assim, ajuda ou não? Então, Você depende fala, "Ô, muito você do me ambiente. humilhou, você me machucou." Depende Depende muito muito da do pessoa também, né? ambiente.
Porque a gente está falando de posição de gestão, né? Posição de gestão tem um poder, querendo ou não, maior dentro de uma organização. Sim. Então, depende muito da organização que a gente está falando, de qual que é a cultura dessa organização, da abertura que esse gestor tem ao diálogo. Porque tem gestor que não vai estar aberto a você chegar e sinalizar alguma coisa, independente da forma que você falar. Mas existem outros caminhos, né? Assim, se essa é a realidade, você pode tentar buscar o RH da empresa, você pode tentar buscar ali outros locais para trazer, às vezes, até uma mediação. Não precisa ser um caso de, essa pessoa vai ser punida. Mas, essa situação aconteceu, isso aqui não foi legal. Quero uma forma melhor de lidar com isso. Porque, às vezes, só quando é o gestor e o liderado, podem haver retaliações, né? Se você não se protege de alguma forma, você pode sofrer algumas sanções no trabalho. Entendi. Mas se você chama ali o RH, se você chama a equipe de gestão de pessoas, sinaliza, isso aqui aconteceu, mas né, eu não sei muito bem se essa foi a intenção. Chama para uma mediação. Então, você tem outras pessoas, de certa forma, você tem testemunhas do que aconteceu. Você tem tanto de pessoas que viram, quanto da ajuda que você está procurando. Então, você não vai entrar num conflito direto com o seu gestor. Sim, entendi. Né? Mas, às vezes, você buscar uma ajuda, sinalizar e pedir para alguém mediar essa conversa, pode ser mais vantajoso. Mas tudo depende muito da organização. Porque tem gestores que, às vezes, estavam num momento ruim. Sim. Todo mundo tem. Um dia de ruim, né? Aproveitando essa questão de o que poderia ser feito, eu vou tentar juntar duas em uma, mais uma vez. É algo que poderia ter ações positivas, no que são ações afirmativas na empresa, por exemplo, ciclo de palestras, alguma coisa que possa vir de cima, seria minha primeira pergunta. Se é algo institucional para que se mude essa cultura nessa micro-sociedade que seria uma empresa, seu local de trabalho, já que você já trouxe na fala anterior, é uma questão cultural, né? Institucional. E se, para além da hierarquia, de cima para baixo, se os seus pares, por exemplo, como fazer com alguém que eu percebo que está sofrendo, que eu acredito que possa estar sofrendo algum tipo de assédio, até que me contou, eu devo ficar em silêncio, eu chego sem ser invasivo, é melhor só estar presente? Então, seriam essas duas perguntas. O que pode ser feito por quem está em cima e quer buscar mudar essa cultura no sentido de proteger, e o que as pessoas que estão ao lado podem também tentar fazer? Quando a gente fala de mudança na cultura organizacional, é bem nessa linha do que você falou mesmo. Então, são palestras, são treinamentos, é chamar os gestores e poder definir ali, esse tipo de comportamento aqui não é aceito na empresa. Fazer isso aqui tá vetado. Se você quer lidar com isso, está passando por uma situação, existem outras estratégias para você poder lidar, que você não precisa lidar dessa forma. Então, é oferecer para esses gestores ferramentas, né? Porque não dá só para falar, você não pode fazer isso. Tá, mas se a pessoa só sabe fazer isso, só sabe lidar dessa forma, o que ela vai fazer? Então, é se posicionar num sentido de falar esse tipo de comportamento não. E quando você tiver algum problema assim, quando você precisar lidar com isso, use essas outras ferramentas, use essas outras estratégias. E aí vai trabalhar em formação, vai trabalhar em ciclo de palestras, vai trabalhar em algum canal de ouvidoria, para as pessoas poderem fazer denúncias sem necessariamente se identificar também, para não sofrer, sem se expor, para não sofrer nenhuma sanção também, nenhuma retaliação. Então, assim, existem vários caminhos, né? Mas aí é uma coisa mais organizacional também. Essa questão de... Desculpa atrapalhar. Essa questão de organização, eu sempre fui muito líder, né? Sempre de empresa, fui gerente há bom tempo. E essa ideia do gestor, do gerente, ele tem que buscar muita coisa pessoal dele. Em livros, em palestra. Ontem passei numa palestra maravilhosa, falava muito sobre isso. Eu esqueci o nome certinho, mas vou lembrar. É N101, uma coisa assim, sabe o que é isso? Fala justamente sobre esses dados que eu peguei do INSS, foi dessa palestra, os gestores para saber realmente a cuidar da sua galera, porque quem é gestor tem a galera como está mais tempo
com a família ali, tá mais tempo com o seu funcionário do que com a sua família. Então, pro cara tender a criar um ambiente mais gostoso, mais de boa possível para isso. Se o cara for um brutão, tem que lapidar bonitinho para chegar no final e saber conversar, saber ouvir, ler bons livros, fazer palestra, para o cara não chegar ao ponto de assediar nenhum funcionário. Uhum. E eu não queria deixar passar a sua segunda pergunta, Igor, no sentido, né, de o que a pessoa que não foi o alvo direto do assédio, mas observou o que ela pode fazer. É chegar na pessoa que foi assediada e perguntar como que ela tá se sentindo, né? Perguntar se precisa de alguma coisa, se precisa de algum apoio. É ter um comportamento ativo também. Porque senão a gente entra num papel de estar validando esse tipo de comportamento, né? E se eu não sou contra esse tipo de comportamento, eu tô sendo conivente com ele. Seria um Se eu não- caso de uma omissão? Ser omisso? Sim. Ser leniente, né? Coisa. Você ser omisso, você não se manifestar ali, você tá sendo conivente, de alguma forma. É igual quando a gente, né, até trazendo para aspectos culturais também, né, questões sociais e tudo mais, não basta você se dizer, não, racista, você tem que ser antirracista. Porque é um sistema que ele já está imposto. Você não fazer nada, você assumir uma posição de neutralidade dentro desse sistema, é você apoiar o sistema. Concordar com o status quo, né? Exatamente. Se eu Boa. estou inserida em um sistema que tem assédio moral, se eu estou inserida num sistema que é racista e eu não faço nada, homofóbico, eu estou corroborando com isso. Eu estou sustentando isso. Então, eu preciso ter ações afirmativas frente a isso. De ser ativo ante essas coisas. De ser... Cirúrgica. Boa, agora você botou. Cirúrgica, Porra, agora- agora foi. Dá 10 pra ela. Veia. E como a gente pode quebrar o preconceito com a terapia, em relação à terapia? Voltando a muitas das coisas que nós já falamos aqui anteriormente, ainda assim, eu acredito que muita gente que está assistindo ainda assim tem aquele receio de buscar a terapia. Teve ali um lance de que tem algum tipo de situação acontecendo, mas mesmo assim ainda está receoso, ainda está ali não querendo buscar uma ajuda. Como a gente pode quebrar esse preconceito, essas mitigações que existem ao longo dos tempos, né? Então, depende do que está prendendo a pessoa em dar esse passo, né? É um receio do que os colegas vão pensar, é um receio de estar demonstrando algum tipo de fraqueza. Mas, independente do motivo em si, eu acho que uma boa mentalidade a ser desenvolvida para quebrar o bloqueio é você pensar que você está cuidando de você. A terapia nada mais é do que você cuidar de você, desse corpo que te sustenta, dessa cabeça que te sustenta, dessa saúde mental que é necessária para você conseguir ter qualidade de vida, para você viver bem, para você se relacionar bem com as pessoas que você ama. É você ter cuidado consigo e com aqueles que estão ao seu redor. Com as pessoas que se importam com você, com as pessoas com quem você se importa. Então, eu acredito que trabalhar essa mentalidade é um processo de autocuidado. É um processo de se trabalhar, de querer sempre ser melhor, de querer sempre alcançar o seu máximo potencial, de cuidar de si, sendo, né, em relação à saúde, sendo nas suas relações, sendo no seu trabalho. É você se cuidar e pensar o que você pode fazer para tornar a sua vida melhor, mais fácil, mais leve. Porque às vezes existe uma resistência muito grande de olhar para a terapia, de cuidar disso, sendo que se você olhar para dentro, você pode tornar tudo mais leve. Ou você pode buscar ferramentas
para te ajudar a lidar com as coisas de outra forma. Você não precisa Dificultar sofrer a qualquer... tanto, né? Você não precisa Às vezes, sofrer, resistir. a gente dificulta a vida, né? Exato, Dificulta as sustentar a coisas. qualquer custo. A dor, o sofrimento. Para quê? Relaxa. Eu ia fazer um próximo questionamento, que seria o que você poderia falar para quem tá cansado de ser forte, só que você acabou de dar uma aula. Então eu ia fazer uma outra pergunta, que seria, se couber algum tipo de definição, em poucas palavras ou em muitas palavras, não precisa ser algo técnico, pode ser subjetivo. O que seria saúde mental para você, para a galera entender um pouco assim? Se há uma definição, se há um quadro que você pode apontar, o que a gente poderia entender como saúde mental? Saúde mental, para mim, né, assim, trazendo uma definição, juntando tudo isso que a gente conversou aqui, eu acho que saúde mental é cuidar do corpo também, porque eu acho que uma coisa está conectada com a outra, então saúde mental também é um cuidado com esse corpo que você habita, é um cuidado com você e um cuidado com o próximo, com as pessoas que você ama. É um cuidado pessoal e um cuidado coletivo. Porque a partir do momento que eu olho para quais são os meus problemas, as minhas dificuldades, aquilo que eu não estou conseguindo lidar, eu também estou lidando com todo esse sistema que eu estou habitando e tornando isso e mudando isso daqui de alguma forma. Então acho que vai para esse lugar, assim, é um estado de melhoria, de cuidado, de bem-estar, de qualidade de vida. É uma busca. Algo contínuo, né? Não tem um limite. Ó, pronto, minha Não. saúde tá Cheguei segura. aqui Cheguei nesse ponto, aqui, acabou. cheguei no Nirvana. Não, é algo que a gente tem sempre que ficar de olho, né? Sim. Érica, então, para finalizar, foi maravilhoso contar com você aqui, foi muito esclarecedor. Nós tiramos dúvidas muito importantes. Deixamos alguns temas de fora porque, se deixar, a gente vai bater papo aqui por horas e horas, e tem muitos temas muito bons para a gente trazer, né? Quando a Você gente pode se voltar aqui fala mais vezes. de saúde mental, né? E para você que está aí assistindo o nosso programa, pode deixar nos comentários sugestões de pautas e até mesmo sugestões de temas sobre este assunto de saúde mental. Vamos relembrar que não é só no mês de setembro que a gente tem que pensar que ajudar o próximo em relação à sua saúde. Eu passo a palavra para você, Érica. Eu quero que você fale sobre as suas redes sociais, sobre o seu trabalho, divulgue, que eu tenho certeza que muita gente, depois desse episódio aqui, vai buscar você, buscar a sua ajuda, vai cair por terra essa questão desses receios, desses preconceitos, desse medo de procurar ajuda. Inclusive, eu vou já até deixar agendado aí umas consultas com você. Preciso. Já tem 3 aqui. Estão precisando urgentemente. Vou deixar logo pago, logo na descrição. Porque eu senão eu vou gastar o dinheiro. Pra mês que vem fazer uma coisa. Já deixa Já o é padrão pago Tudo pago agora. logo. Então fala pra gente, Érica, pra você que tá em casa, siga as redes sociais da Érica. Gente, primeiramente eu queria agradecer a vocês por esse espaço, né? Assim, isso aqui que a gente está fazendo é muito necessário, trazer a saúde mental como pauta, trazer essas questões como pauta, explicar para as pessoas. Isso é psicoeducação, isso também é parte da psicologia, também é parte da saúde mental, né? Trazer tudo isso, toda essa informação para mais perto, para que as pessoas consigam acessar. Tudo isso é um movimento extremamente necessário e que bom que vocês estão abrindo e possibilitando que isso aconteça. Então, muito obrigada pelo convite para estar aqui falando. Espero que isso tenha chegado realmente, tenha tocado algumas pessoas, que elas consigam se reconheceram, né? Em alguma das coisas que a gente falou aqui, se conseguiu olhar para dentro e percebeu alguma coisa, busque uma ajuda, busque uma referência, busque seus amigos para conversar sobre também, né? Assim, para poder abrir espaço para mais discussões desse tipo, né? Tornar isso natural nos círculos de amigos, nas conversas de boteco,
é fundamental poder falar sobre, poxa, eu tô mal, eu É. tô Poder triste, se eu tô abrir. com raiva. Poder se abrir, poder falar sobre o que Pode salvar sente, vidas, né? ajuda, salva. Salva, né? Salva, Isso. Né? É um apoio, é um acolhimento, né? Vocês também se disponibilizarem a ser ouvido, a acolher, tudo isso é fundamental, assim. A gente precisa naturalizar mais esses discursos, né? E, bom, aproveitando o espaço, Por né? favor. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é um perfil novo ainda, tá tímido, mas é @ericavieira.psi. Vou passar para vocês deixarem aí também como referência para o pessoal. E se quiser agendar algum atendimento, ou quiser saber mais sobre a minha forma de trabalhar, né? Tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp mesmo. Eu vou deixar o contato com vocês também. E bom, acho que é isso, gente. Muito obrigada. Nada, Érica. Muito obrigado. A gente aqui que agradece de coração. Juan, Igor, muito obrigado por ter vocês aqui mais uma vez. Estaremos juntos novamente. Várias vezes. Várias vezes. Vocês foram fundamentais para esse bate-bola aqui. Agradeço demais a participação de vocês. Ao nosso telespectador que está em casa, nosso muito obrigado. Compartilha. Siga nossas redes sociais. Eu passo a palavra aqui para os meus amigos. Deixar um abraço para todo mundo aí. Bom, agora eu vou agradecer aí também a Érica. Muito obrigado por aceitar o convite, por essa aula, pela paciência. Se alguma pergunta pareceu muito óbvia, mas acredito que Jamais. muita gente tinha a mesma dúvida que a gente tinha. Todas as descrições ali, as informações da Érica, a gente vai colocar nos nossos canais ali oficiais. Então, o caminho crítico ali vai estar ali fácil para a galera ter acesso a atendimento, dúvidas, enfim, galera, vai ficar tudo descrito ali, tanto no Instagram quanto no YouTube e futuras plataformas. Então, obrigado a todos, obrigado a quem teve a paciência, curiosidade, divulguem esse vídeo aos colegas. E quem não é colega também, a gente tem que ter empatia, porque a gente está precisando, eu lembro que o tema era esse. Vou terminar passando aí com o meu cunhado. Juan, é isso. Fala aí, galera. É o seguinte, muito obrigado, Érica. Acho que esse papo, até pra mim, pra minha galera, todo mundo que escuta, a gente coloca aquele alerta na cabeça, né? Vamos procurar ajuda, vamos precisar procurar ajuda, que não é vergonha. Cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente. Então, é isso, galera, é o seguinte, muito obrigado a todos. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com todos os seus amigos, que ajuda demais a nossa República da Resenha, nosso podcast. Obrigado, Saulo. Top demais. Tamo juntos. Valeu, obrigado, Igor. Obrigado, Érica. Obrigado, Érica. Sucesso aqui também, que você Até o fez parte próximo disso. episódio, galera. Um beijo. Ótima sexta-feira para quem tá na sexta, ótima quinta, ótima semana. E é isso. Aquele abraço. Até mais, galera. Até mais, valeu, tchau, República tchau. da Resenha pra vocês. Valeu! Valeu.